Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está feliz? Está bem? Descansou no domingo ou cansou? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, no versículo de número 31. João, capítulo 13, versículo de número 31. Deus ministrou algo ao meu coração, que me fez refletir um pouco, e eu quero convidar a igreja a refletir comigo. Antes, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você tem dado data de validade, não se esqueça disso. Amém? Você tem data de validade. Olhando para esse irmão, será que a data de validade dele está mais perto? Está vencendo? Está mais próxima? Eu tenho uma boa notícia. A aparência dele não fala nada sobre a data de validade. Amém? João capítulo 13, versículo 31 diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. 37. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Feche os seus olhos no nome de Jesus, deixe a sua Bíblia aberta. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar na sua casa. Obrigado, Deus, pelos irmãos que estão aqui na igreja. Obrigado pelos irmãos que estão em casa ouvindo essa palavra. Deus, eu quero te glorificar por mais um domingo. Percebemos que a vida está passando muito rápido, mas te louvamos, meu Pai, porque estamos na sua casa, estamos diante da tua presença, e eu te dou graças por isso. Pai, já tivemos a oportunidade de te adorar com os nossos louvores, com as nossas ofertas, e agora, Pai, precisamos de ouvir a tua voz. A minha oração, ó Pai, é que em nome de Jesus, o Senhor envolva a minha vida como um transmissor da sua palavra. Pai, que a voz do Senhor seja ouvida nesse lugar. Pai, que através da pregação da sua palavra, as vidas que aqui entraram sejam salvas,
sejam curadas, sejam restauradas, sejam renovadas, tenham a sua visão aberta sobre o conhecimento de quem verdadeiramente é o Senhor. Toma a minha vida, toma os meus irmãos que ouvem essa palavra, Pai, que toda intervenção de Satanás para roubar essa palavra, que seja lançado por terra no nome de Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, e nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor. Nós precisamos, Deus, de ouvir a Tua voz, e que em nome de Jesus a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, e saiamos daqui alimentados pelo Senhor, confrontados pela Sua palavra, e aguardando, Deus, ansiosamente a Sua vinda. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço bastante atenção para que a palavra do Senhor seja pregada. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de concentração, e quanto mais você se movimenta, menos eu concentro. Então eu preciso da ajuda dos irmãos. Quanto mais olhando para mim você tiver, eu tenho certeza que melhor será para mim e para você. Amém? Irmãos, João, o evangelista, se nós olharmos para o seu livro, o seu evangelho não, né? O evangelho que ele escreveu a respeito de Cristo, ele traz alguns traços, ele traz algumas verdades que os outros evangelistas não trazem. Ele, na minha ótica, olhando para esse livro, eu consigo ver que ele traz alguns detalhes mais específicos, e esses detalhes mostram que ele estava perto. Esses detalhes mostram que ele era realmente o discípulo amado. Ele era realmente, junto com Pedro e Tiago, aquele que estava mais próximo de Cristo. E olhando para esse evangelho, tentando ouvir a voz de Deus para transmitir uma palavra, eu comecei a entender que João gastou praticamente metade do seu evangelho tratando a última semana da vida de Jesus. Se nós olharmos, voltarmos uma folha e olharmos para o capítulo 12, no versículo 1, vai estar escrito da seguinte maneira: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Com certeza você conhece João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, e logo em seguida esse jantar, onde Maria unge com unguento os pés de Jesus. E esse relato de João, no capítulo 12, está apenas a 6 dias da Páscoa, sendo que Jesus ressuscita nessa Páscoa. Então João, a partir do capítulo 12, começa a retratar os últimos dias da trajetória terrena de Jesus, os últimos dias que Jesus está andando sobre a terra. E por sinal, é muito rico os detalhes que João traz. Se você olhar ainda no capítulo 12, a entrada triunfal, ele entrando em Jerusalém, e os moradores jogando ramos, jogando folhas, dizendo: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, e ele é aplaudido como um rei. Logo em seguida, os gregos desejam ver a ele. No capítulo 13, eu acredito que você também conhece, a gente está sempre falando sobre isso. Ele vai ensinar os seus discípulos, e de que forma ele vai ensinar os seus discípulos? Da forma mais humilde possível. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos, e logo após lavar os pés dos seus discípulos, ele vai falar: entre vocês há um traidor, Judas irá me trair. Entramos no texto que eu li, onde ele vai trazer as últimas instruções aos discípulos,
E no capítulo 14, ele vai entrar talvez numa das partes que eu mais gosto da Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, fiquem tranquilos. Eu vou para um lugar, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar morada para que vocês estejam comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu vou trazer o Consolador. Eu deixo a paz, e a paz que eu deixo o mundo não deixa. Mas brevemente eu vou buscar vocês. Se nós olharmos também para João capítulo 15, pastor Marcel falou recentemente, falando sobre a videira, sobre estarmos conectados nessa videira, que sem essa videira nós nunca vamos conseguir produzir frutos. Precisamos estar conectados nele. No 16 ele volta a trazer algumas instruções. No 17 a oração sacerdotal, orando já pelos discípulos que iriam aceitar a fé. No 18 Jesus é preso, no 19 ele morre ou ele se entrega, no 20 ele ressuscita e no 21 ele renova a esperança de Pedro e também dos discípulos que foram pescar achando que tudo tinha acabado. Tudo isso em poucos dias. E com riqueza de detalhes, João vai trazer esse ensinamento sobre o final da vida de Jesus. Aí você vai falar: pastor, você está falando isso com qual motivo? Para mostrar que você está conhecendo o livro de João? Não, eu estou falando dessas coisas porque teve algo que me chamou bastante atenção. Uma grande preocupação de Jesus com relação aos discípulos. E por outro lado, tem algo que eu admiro muito: como o Evangelho chegou até mim e como o Evangelho chegou até você. Nós não vimos, mas cremos, e bem-aventurados somos. Então precisaria de uma obra linda, de uma obra bem feita, para que essa obra, como citada em Atos, se essa obra é de Deus, ela vai permanecer. Se é Deus que levantou esses discípulos, esses apóstolos, eles vão continuar. E 2000 anos se passaram e a obra continua, sendo que Jesus fisicamente não está mais entre nós, mas a obra continua e dia após dia essa obra não para de crescer. Isso me chamou bastante atenção e me fez refletir sobre o cuidado de Cristo, sobre o carinho de Cristo, sobre a realidade que Cristo trazia para os seus discípulos. E pensando nisso, olhei para alguns homens da Bíblia que também agiram como Cristo. O primeiro deles que eu quero abrir, 1 Reis capítulo 2. Eu quero falar um pouco do final da vida de Davi. 1 Reis capítulo 2, versículo de número 2. Podemos ler? Samuel, Reis e Crônicas, vai ficar fácil de você se situar. Samuel, Reis e Crônicas. Os irmãos estão aí? Estão, né? Ninguém foi embora não. 1 Reis capítulo 2. Podemos ler? Diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel.
Queridos, o que está acontecendo aqui? Davi está percebendo que está chegando o dia da sua morte. E ao perceber que era chegada a sua morte, ele vai chamar Salomão, seu filho, seu sucessor, e dizer: filho, eu tenho umas palavras para você. Seja homem, guarda os mandamentos, vive para Deus, cumpre tudo aquilo que está escrito na lei, para que ele confirme a palavra que foi dita a mim, que se os seus filhos forem fiéis, nunca faltarão sucessores dos seus descendentes no trono de Israel. E depois ele vai dar mais alguns conselhos que eu não vou entrar em detalhes. Mas olhando para isso, eu vejo uma preocupação de Davi. Ainda que a morte estava chegando, Davi está preparando o seu filho para que a obra continue. Nós vemos que o desejo de Davi era construir o templo, mas Deus falou: não, mas Salomão edificou o templo, tudo isso para a glória de Deus. Eu posso dizer para você da seguinte maneira: não somos insubstituíveis, não vamos fazer tudo aquilo que sonhamos, mas precisamos de preparar pessoas para que elas cheguem onde nós não chegamos, para que elas conheçam Deus talvez de uma forma muito maior daquela que nós conhecemos. E esse homem chamado Davi, ele olha para o momento e pensa assim: eu estou quase partindo, mas ainda existe muita coisa a ser feita. Está quase na hora de eu ir embora da terra, mas eu preciso de deixar conselhos para o meu filho Salomão, para que ele faça aquilo que eu não fiz. Agora eu quero falar de um outro homem chamado Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 1. Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 1. Deuteronômio 31, versículo 1. Podemos ler? Diz assim: depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti para que as possuas. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima, porque este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Irmãos, Moisés está percebendo: estou com 120 anos, já não aguento muita coisa, eu preciso passar o bastão para Josué, eu preciso de dar as instruções para Josué. Das muitas instruções dadas, Moisés vai dizer: Josué, assim como Deus foi comigo, Ele vai ser com você. Você vai levar o povo, e o povo vai entrar na terra prometida. Eu não consegui,
eu não vou passar da além do Jordão, mas você vai. Eu já vou ficar para trás, está chegando a minha hora, mas você vai. Moisés, assim como Davi, preparando o seu sucessor. Se nós olharmos também, eu não vou abrir para nós ganharmos tempo, Paulo vai declarar: é chegada a hora da minha libação, está chegando a hora da minha partida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Estou agora diante da esperança que me foi proposta. Josué, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Logo no finalzinho da vida de Paulo, ele deixa uma carta com grandes ensinamentos para Timóteo, dizendo: a minha hora é chegada, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, vem depressa para você me ver. Acredito eu que para que mais ensinamentos fossem compartilhados, para matar a saudade talvez, mas com a preocupação de que a obra continuasse, porque Paulo tinha convicção que não era na força do seu braço, não era onde ele estaria, mas que o reino cresceria através de pessoas. E olhando para esses homens que se preocuparam que um dia eles partiriam da terra, olhando para Jesus, que entendeu que um dia ele também partiria, estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas não mais fisicamente. Eu quero voltar ao texto de João, para nós compartilharmos alguns ensinamentos, e nós entendermos que nós temos prazo de validade. Eu quero, através desse texto, ou desses textos, que fazer com que você olhe para a sua vida, para que você entenda que um dia você vai partir, para que você entenda que essa obra, ela não é nossa, ela é do Senhor, para que você entenda que você precisa aproveitar cada minuto da sua existência na terra, porque cada minuto pode ser o último. O texto de Mateus capítulo 6 vai dizer: quem, por mais ansioso que esteja, conseguirá acrescentar um dia na sua vida? Ninguém. Então eu e você precisamos de valorizar cada segundo, nós precisamos de valorizar cada pessoa, nós precisamos de valorizar cada momento que estamos vivendo, porque precisamos de saber que eles podem ser os últimos. Irmãos, o texto de João, no capítulo 14, versículo 31, a primeira coisa que Jesus quis ensinar para os seus discípulos, logo no finalzinho da sua vida, que tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. A primeira coisa, Judas está saindo, pegando o bocado molhado, e Jesus vai dizer para os discípulos: gente, agora é a hora do vão ver, agora é chegada a minha hora. A morte de Jesus seria a sua glorificação e também a glorificação do Pai. Irmãos, na ótica humana, na ótica das pessoas que estavam naquele lugar, talvez na ótica dos discípulos e na ótica política, a morte de Jesus seria uma derrota, mas a morte de Jesus era o momento onde Jesus estava sendo glorificado e automaticamente o Pai também estava sendo glorificado. Na morte de Jesus, o nome de Deus estava sendo glorificado. Mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. João capítulo 4 vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Jesus se manifestou para glorificar o Pai. A todo momento, a todo instante, Jesus não quis a glória para si mesmo, Ele não quis uma glória própria, Ele quis glorificar o Pai que estava no céu. Com a morte de Jesus, o nome do Pai foi glorificado. A segunda coisa, no versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco e vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou-lhe digo também agora. Ou seja, a segunda coisa é que no meio do seu ensinamento, Jesus estava mostrando para os discípulos a seguinte mensagem: eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. Só que se nós olharmos para João 14, do versículo 3 em diante, ele vai dizer: eu vou preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus quis ensinar para os discípulos que eles não deveriam se preocupar, mas ali estaria uma promessa dizendo: agora vocês não podem ir comigo, se preparem, eu estou partindo, daqui uns dias vocês não vão me ver mais, mas brevemente eu vos buscarei e vos levarei não para um local, eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, essa é a promessa mais importante da nossa fé. Essa é a promessa mais importante que Jesus irá realizar na minha e na sua vida. Ele nos levará para morar com Ele por toda a eternidade. Os discípulos, no momento de dúvida, no momento de dor, de dificuldade, pensando: peraí, como assim? Nós não sabemos como ir. Aí ele vai declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui eu preciso te ensinar. A razão do Evangelho é Jesus. A razão do Evangelho é a cruz do Calvário. Não são as bênçãos, não são uma vida boa, não são a prosperidade que Ele pode nos dar. A razão do Evangelho é a cruz do Calvário. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. João 14, 18. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou vir e buscar vocês. Essa é a nossa esperança. Eu não sei como anda a sua fé, eu não sei como é que andam os seus problemas, eu não sei como andam as suas lutas, perseguições, dificuldades. Eu não sei se você está orando, lendo a Bíblia ou coisa assim, mas eu preciso te lembrar que Ele não nos deixará órfãos, Ele virá nos buscar. Quem sabe você entrou por essas portas triste por causa de alguma coisa que está acontecendo. Eu tenho uma palavra que precisa renovar o seu coração. Ele virá nos buscar. Ele não nos deixará órfãos, Ele virá nos buscar. Jesus quis deixar claro no coração dos discípulos: eu vou buscar vocês. Esperem, aguentem um pouco mais, eu vou buscar vocês. Agora vocês não podem ir comigo, eu vou morrer na cruz do Calvário, mas brevemente eu vou buscar vocês. E essa precisa ser a esperança da igreja. Eu entendo que o Evangelho nos alcançou, eu entendo que o Evangelho rompeu gerações e chegou até nós, porque a igreja entendeu a verdade dessa promessa: eu não vos deixarei órfãos, eu vou buscar vocês, e enquanto Ele não vem, eu vou trabalhando para que mais e mais pessoas conheçam que brevemente Ele vem me buscar. E enquanto eu viver, eu viverei com essa esperança: brevemente Ele virá me buscar. Só que a nossa esperança tem sido trocada. Nós queremos melhorar de vida, trocar de carro, ter uma casa própria, casar, fazer isso, fazer aquilo. Eu entendo que tudo isso é bom, sim, mas não é o principal. Essa palavra precisa renovar a sua fé, precisa renovar o seu coração, dizendo: Ele virá nos buscar.
Ele virá buscar a tua igreja, a tua noiva. E se você é noiva do Cordeiro, para de se entristecer com coisas da terra e acredite, Ele virá nos buscar. E lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter dor. Lá nós andaremos em ruas de ouro e o ouro não vai fazer falta nenhuma lá, porque o verdadeiro valor do ouro é tão pequeno, mas tão pequeno, que lá será como asfalto, será como rua, porque o ouro não tem valor lá. Quem tem valor lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que o céu tem graça por causa dele, e o inferno é um lugar de opressão e condenação por causa da ausência dele. Nós precisamos de voltar o nosso coração para essas coisas. Ele virá nos buscar. E no 34 ele vai ensinar mais uma coisa, a marca dos discípulos. Marcos Paulo falou disso: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Esse versículo 35 me marca: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irão nos conhecer que somos discípulos, não é pela nossa roupa, não é porque está escrito na testa, não é pela sua forma de falar, que você vai chegar e dar a paz do Senhor. Conhecerão que somos discípulos, se nós amarmos uns aos outros, se nós cuidarmos um dos outros. Eu gosto do texto de Mateus que vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome de vocês. Não, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A marca dos discípulos, e esse evangelho nos alcançou, conforme eu falei, rompendo gerações, porque os discípulos resolveram amar, os discípulos resolveram perdoar, os discípulos resolveram seguir a ordem do mestre, amar um ao outro. É difícil? Sim. É desafiador? Sim. Mas um discípulo que foi amado, ele precisa amar também. Um discípulo que foi perdoado, ele precisa de perdoar também. Uma outra coisa que eu preciso citar, João 14,6. Somente Ele é o caminho. Somente Ele. Eu preciso que você entenda que não há um mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. O pastor Marcel não é o mediador, o pastor Everton não é o mediador, seu líder de célula não é o mediador, a pessoa que você admira, o seu pastor da internet, não é o mediador. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus treinou muito bem os seus discípulos. Jesus também ensinou sobre o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele vos fará lembrar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. Queridos, sem o Espírito Santo, não dá. Sem o Espírito Santo, não dá para chegarmos a lugar nenhum. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos momentos de fraqueza nos aproxima do Senhor, que nos mostra a vida pecaminosa e errada que estamos vivendo. É Ele que te trouxe a este lugar. Então, olhando para tudo isso, nós poderíamos falar de mais ensinamentos,
Mas o capítulo 16 de João, Jesus vai falar que seríamos perseguidos. E o 33, que é conhecido, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi tão perfeito com os discípulos em seus ensinamentos, Jesus foi tão verdadeiro com os discípulos em seus ensinamentos, que ele não omitiu, ele não escondeu que haveria perseguições, ele não escondeu que haveria lutas, ele não escondeu que haveria rejeições, dizendo: se perseguiram o mestre de vocês, será que não vão perseguir vocês? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Jesus se colocou como exemplo, Jesus se colocou como modelo, dizendo: eu venci. E já está vencido. Satanás e seus demônios e o mundo, as tentações já estão vencidas. Jesus, o mestre, que entendeu: eu tenho 3 anos para exercer meu ministério, e nesses 3 anos eu vou multiplicar o reino no coração de cada um dos meus seguidores. Nesses 3 anos, eu vou multiplicar o reino do Senhor em cada um daqueles que estão oprimidos e perseguidos por Satanás. Eu vou encostar em alguém e a virtude vai sair de dentro de mim, e essa pessoa será um representante do reino dos céus. E se nós olharmos para a trajetória de Jesus, cada pessoa que encontrou com ele teve a vida transformada de alguma forma, a semente foi plantada de alguma forma. E diante dessas atitudes, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? Diante da atitude de Jesus, diante da atitude de Davi, de Moisés, de Paulo, eu preciso te ensinar algo muito importante. Número 1. O que eu falei no início, nós temos prazo de validade. Irmãos, nós não vamos viver para sempre. Eu preciso te lembrar disso. Às vezes a gente brinca aqui na igreja: quem será que vai primeiro? E os meninos, Negão, Caio, Lucas, pastor, fica assim: eu vou no seu velório. E aí um fala: não, você vai primeiro, eu vou no seu. Parece engraçado, mas é sério. Nós temos data de validade. Irmãos, a vida é como um sopro, acontece muito rápido. Eu não consigo me ver no velório de nenhum de vocês, mas eu entendo que talvez isso pode acontecer dentro de alguns dias, e acredito que isso é bom, que isso é um sinal que nem a morte e nem a vida, nem o presente, nem o futuro poderão nos separar do amor de Cristo. Porém, a morte é uma realidade, é uma das certezas que nós temos, a certeza que vamos nascer e um dia vamos partir. Viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Cabe ao homem morrer uma só vez, e depois disso o que é que vem? Juízo. Jesus amado, né? Cabe ao homem morrer uma só vez, e o que é que vem de presente depois da morte? Juízo. Seremos julgados, se cremos ou não cremos, se nascemos de novo ou se não nascemos. Você não vai ser julgado se foi da Igreja Batista Reviver. Você será julgado se conheceu Cristo ou não, ou para a direita ou para a esquerda, ou vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui eu preciso te ensinar para todas as áreas da sua vida. Por mais dedicado que você seja, por mais cuidadoso que você seja, por mais apaixonado por Cristo que você seja, por mais amável que você seja, você tem data de validade. Por mais que você se cuide, você tem data de validade. Por mais que você não se cuide, você tem data de validade.
Por mais dedicado ao ministério que você seja, você tem data de validade. Por mais que você ame pessoas, você tem data de validade. Por mais que você tenha casado, você tem data de validade. Por mais que você não tenha casado, você tem data de validade. Pastor, mas eu tenho filhos pequenos, você tem data de validade. Pastor, os meus filhos estão criados, você tem data de validade. E eu preciso de apertar um pouquinho. E se essa noite o nosso nome for chamado? Eu preciso te lembrar disso, irmãos. Olha para dentro da sua vida. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que você está preparado para morrer? Nós vamos morrer, irmãos, é sério isso. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas, mas isso aqui é uma verdade, o que eu preciso te dizer: brevemente você vai morrer. Aí você vai falar: pastor, mas não é agora, irmão, você não sabe. Nós vamos morrer, um dia a gente vai morrer, e talvez eu vou estar lá falando no seu velório: irmãos, eu preguei lá na igreja e avisei que eles iriam morrer. Só que o desejo da gente é não acreditar. Talvez você está olhando assim, falando assim: ah, pastor, esse ano eu não vou não. Eu também acho que esse ano eu não vou não, espero que eu não vá. Minha esposa está muito nova. Gente, nós podemos ir. Eu preciso te chamar para a responsabilidade. Temos data de validade. Olhando daqui, ó, se fosse para nós escolher um, quem que nós ia escolher? É sério. Ninguém quer ir. Tem alguém, irmãos, que fala assim: oh, gente, se tiver que ir um aí, é eu. Tem alguém? É sério. Só que preste atenção. Aí eu poderia fazer outra pergunta, mas eu não quero que você responda. E se fosse hoje? Você estava bem, falando assim: Jesus, pode vir me buscar. Sabe por quê? Eu não quero que você tenha isso aqui como, eu nem sei se chama assim, mas aquele exame que a gente vai no cardiologista, que fica assim: estou salvo, estou no inferno, estou no céu, estou no inferno, estou no céu, estou no inferno, pensei um trem, estou no céu, pensei outro, estou no inferno, orei, estou no céu, jejuei, estou no céu, jejuei, estou no inferno. Eu não quero que você pense isso, porque a salvação, irmão, é pela fé. É eu creio ou eu não creio. E se eu creio, eu vivo como eu creio. Não creio apenas falando assim: ah, creio, mas não vivo como eu creio, então na verdade você não crê. Só que a pergunta é: você crê? Está preparado para morrer, irmão? Mas sabe o que acontece? A gente pensa tanto que não tem prazo de validade, que tem práticas da nossa vida que são condenáveis por Deus. E a gente sabe. São os pecados que são cometidos e nós temos ciência e certeza deles. Só que eu estou aqui para te dizer que se você acredita que vai morrer hoje, muita coisa na sua vida ia mudar. A questão do perdão poderia acontecer hoje. A questão da reconciliação poderia acontecer hoje. Os pecados que têm te seduzido, se você soubesse que a sua morte era amanhã cedo, você ia falar: é ruim que eu vou pecar hoje depois do culto. É ruim que eu vou fazer tal coisa, está sem perigo, eu vou me consagrar. Porque nós achamos que vamos viver muito tempo. Só que Jesus está chamando a nossa responsabilidade, dizendo: você tem data de validade. A nossa vida é como a neblina, ela cedo passa. Se tem coisa para resolver, eu quero te dar um conselho: resolve. Se você ama a Cristo, não adia. Eu sei que é ruim você ficar se humilhando, pedindo perdão. É ruim, eu sei, mas vai lá por causa não da pessoa, mas por causa de Cristo. Existem práticas que podem estar sendo boas para a sua carne, mas entenda, essas práticas vão te levar para o inferno.
A omissão, esconder algumas coisas, irmãos, pode parecer que vai resolver, mas não está resolvendo. Está trazendo condenação para a sua mente, não está te deixando dormir. Então é melhor procurar ajuda, procurar confessar o seu pecado, porque aquele que se arrepende, ou aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Igreja, nós podemos morrer hoje, nós podemos morrer amanhã, amém? Se é para aceitar a Cristo, não espera ninguém chamar não, fala: Deus, Jesus, me perdoa, por favor. Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas atitudes. E estou aqui para te ensinar também que talvez você não está conseguindo sozinho. Conversa com Jesus e fala: Jesus, eu não consigo, o pecado está me vencendo, Senhor, o mal que eu não quero eu estou fazendo, mas me ajuda, porque eu creio no Senhor, eu preciso da sua ajuda. A segunda coisa que eu quero concluir, o que a gente deve ensinar, falar e fazer, deve ser feito enquanto nós estamos vivos. Preste atenção, tem coisa que a gente não faz no túmulo. Quando nós entendemos que temos data de validade, nós entendemos uma coisa: tudo que eu puder fazer, eu tenho que fazer enquanto eu estou vivo. Flores têm que ser dadas em vida. Declarações devem ser feitas em vida. Quando eu estiver lá no caixão, irmãos, poupa as declarações, só vai fazer bem para os meus familiares, porque eu não vou estar ouvindo. Se quer declarar, Marcos Paulo, declara de uma vez. O Marcos Paulo falou que me ama hoje. Gente, se você gosta de alguém, se você admira alguém, se você ama alguém, faça isso. Irmão, eu te amo, igual eu gosto para danar da Layara, cara. Gosto muito. Parou de me mandar mensagem no WhatsApp, olha que bênção. Igreja do Senhor, se você ama alguém, expresse isso hoje. Se você sabe fazer alguma coisa e tem que ensinar, ensina hoje. Se você quer falar de Jesus para alguém, fale hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você quer fazer algo, faça enquanto você está vivo. Se você quer amar, ame enquanto você está vivo, porque no túmulo não dá para fazer nada. Tivemos encontro de casal. Irmãos, o encontro de casal foi uma bênção, eu vi pelo Instagram. Várias declarações. Tivemos coisas legais aqui no sábado, e você que não veio, venha. É bênção para você que é casado, ouvir conselhos. Cada um tem um relacionamento de um jeito, irmãos, cada um com o seu problema, na verdade, mas cada um também com a sua bênção. Mas na relação marido e esposa, eu estou aqui para te dizer, o que você puder fazer, faça enquanto está vivo. Essa é a voz de Deus para nós. Ah, pastor, mas eu queria fazer isso. É porque às vezes financeiramente não dá. É que às vezes, irmãos, faça com sabedoria, não faça com emoção. Mas entenda, faça para glorificar o nome do Senhor também no seu casamento. E não estou falando apenas de gastar dinheiro, eu estou falando de pequenas atitudes. Sirva sua esposa, sirva seu marido, isso também é bênção, porque é uma coisa que nós não podemos carregar quando alguém da nossa família partir, é o remorso, pensando assim: eu poderia ter feito, eu poderia ter falado, eu poderia ter me dedicado mais. Entenda a voz de Deus para mim e para você. Nós devemos fazer enquanto estamos vivos. Se o negócio é uma declaração, faz. Se é escrever lá no Instagram que ama, porque ela gosta, faz. O que você puder fazer, faça, para que o nome do Senhor seja glorificado. A terceira coisa, isso aqui é difícil. Nós devemos ensinar as pessoas que nós não vamos durar para sempre. Deixa eu abrir um parêntese. Irmãos, o pastor Marcel não vai durar para sempre. Faz muita coisa, ajuda a gente para danar, mas ele não vai durar para sempre. E a igreja não é dele, é a igreja do Senhor. Então vocês dão um jeito de trabalhar, gente. É sério isso. Pastor Everton não vai resolver as coisas para você para sempre. Vai chegar uma hora, irmãos, que a gente vai.
E a obra vai continuar, porque a obra não é nossa. Na questão familiar, ensine o seu filho que você não vai durar para sempre. Na questão dos seus pais, ensine a eles que você não vai durar para sempre. Os seus companheiros de trabalho, os seus funcionários, os seus amigos, ensine para eles que você não vai durar para sempre. E principalmente na questão igreja. Irmãos, quem move a igreja não é o pastor, não é o líder da célula. Quem move a igreja é Jesus. Talvez você está achando assim, mas eu faço uns trem lá na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo, eu dou dízimo, eu dou oferta. Que bom que você faz. Mas entenda que se você não fizer, Deus levanta Samuel. É simples, se você não fizer, Deus faz através de outro. Então, entenda, somos passageiros e devemos ensinar, não vamos durar para sempre. Se você quer curtir o pastor Everton, curte enquanto ele está vivo, que ele não vai durar para sempre. Quer curtir o Paim? Curte enquanto ele está vivo, que ele não vai durar para sempre. Aí, irmãos, às vezes a gente esquece que amamos um ao outro. Nós esquecemos que cada momento pode ser o último. E se soubéssemos que aquele momento seria o último, talvez a gente tinha feito mais. Tem um irmão que eu gostei muito enquanto ele viveu, mas vira e mexe, eu sinto uma saudade no meu coração e eu fico pensando, Deus, se eu pudesse ter convivido mais, se eu pudesse ter estado mais perto desse irmão, eu tinha ficado, porque por mais que ele aprontava muito comigo, cada momento ao lado dele era um momento especial. E às vezes a gente convive rápido e vai fazendo isso e vai fazendo aquilo, quando na verdade a gente esquece que nós temos amigos, que às vezes o que a gente quer é só rir um com o outro, é só participar. Tive um dia legal com o Paim na sexta-feira, fomos em Astolfo Dutra, um grande amigo que eu tenho. Irmãos, isso é gostoso, é rir, é brincar, é conversar. A vida é feita dessas coisas. Nós precisamos de parar as nossas correrias e valorizar quem verdadeiramente a gente ama, porque brevemente a gente vai partir. Amém? Quarta coisa, estou quase acabando. A obra de Deus é para a eternidade. Por isso, um dia seremos substituídos. Gente, quer ver um trem difícil? É o cachorro largar o osso. Só que deixa eu ensinar vocês. Eu não vou pastorear aqui para sempre. Você sabia disso? Pastor Marcel, irmão, não vai pastorear para sempre. Nós temos uma força danada, nós temos uma coragem, um vigor danado, nós somos jovens. Só que, irmãos, vai chegar uma hora que nós não vamos aguentar a pressão. Vai chegar a hora do João Inácio, vai chegar a hora da Laura, vai chegar a hora do Guilherme, vai chegar a hora, irmão, dos mais jovens assumirem e pegarem o cajado, porque a obra, ela é de Deus, e Jesus tinha convicção disso, e ele estava trabalhando os discípulos, dizendo, um dia eu vou, mas quando eu for, o Consolador vai ficar, e ele vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei. Irmãos, isso é o reino. Quando a gente se apega apenas em pessoas, a gente não alcança o objetivo do reino. Quando a gente se apega a Cristo, que a obra é de Cristo, e que ainda que todos passem, ainda que todos falhem, ainda que todos nos decepcionem, Cristo não irá nos decepcionar. A gente tem uma visão diferente do que é o reino dos céus. Nós vamos passar, mas a obra vai continuar. Irmão, se um dia eu partir, fique tranquilo que eu não vou partir agora não, fique em paz. Mas se um dia eu partir, a Batista Reviver vai continuar. Aí você vai falar assim, e o projeto? O Camarão está na área, João Pedro. Irmãos,
É Deus que faz. Nós só somos instrumento, participamos de determinados momentos, somos gratos a Deus porque Ele tem feito, mas a obra é dele, irmãos. 2000 anos depois, quantos homens de Deus que passaram? Martim Lutero, John Wesley, João Calvino, John Knox e tantos outros homens passaram, irmãos. Só que a igreja continua. Esses homens não estão aqui, mas a igreja continua. Hoje tem eu, hoje tem você, e nós somos a igreja do Senhor, e nós cremos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Davi passou e o templo foi construído. Moisés passou e o povo entrou na terra prometida. Paulo passou e a igreja chegou até nós. Irmãos, isso precisa fazer seu coração arder, entendendo que você pode ser alguém que vai fazer o reino de Deus alcançar mais uma pessoa. E a quinta coisa, e aqui eu encerro: nunca podemos perder de vista a razão principal de estarmos nessa terra. Sabe qual que é a razão principal? Ele virá nos buscar. Igreja, você não precisa temer a morte, porque Ele venceu a morte. Mas eu quero chamar você numa responsabilidade, a fazer uma análise da sua vida, entendendo assim: peraí, eu estou vivendo como se Ele não fosse voltar. O ministério que Ele me confiou, a chamada que Ele me fez, eu estou levando de qualquer jeito. Como é que está a minha vida na igreja, congregação com os irmãos, minha dedicação à célula? Como é que está a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, a sua vida como marido, como esposa, como pai, lá no seu trabalho? Como é que está a sua vida? Sabe por quê? A gente acha que a vida é só uma fase. Não, é o ano de 2022. Não, nós estamos na carreira da fé. A gente não vai em nenhum lugar à toa. Ou você pensa que você trabalha naquele lugar à toa? Você é um representante do Senhor lá no seu trabalho. Você acha que você veio dessa família abençoada, que igual sua família é só Deus, mas você acha que é à toa? Ou Deus queria um representante dele na sua família? Igreja do Senhor, nós precisamos de entender que estamos na carreira da fé. Essa carreira não termina no meio de um problema, essa carreira não termina no meio de uma dificuldade, essa carreira não termina porque eu estou desanimado. Essa carreira, ela termina no céu. Se coloque de pé no nome de Jesus. Igreja, brevemente nós vamos partir. Vai findar o labor dessa vida. Nós teremos que ser julgados pela vida que vivemos. Seremos julgados pela vida que vivemos. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Jesus quer mudar o rumo da sua história. Jesus quer se revelar a você. Eu creio que você pode ser um cristão melhor, você pode voltar a orar, você pode voltar a ler a Bíblia, você pode voltar a aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. Irmãos, Cristo vai voltar. E será que você pode declarar isso? Cristo volta. Será que você pode declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Ou você quer declarar assim: Senhor, segura mais um pouquinho que está difícil? Será que se Jesus aparecesse na sua frente dizendo: e aí, venho ou não venho? Você falaria assim: ah, Senhor, segura mais um pouquinho. Segura um pouquinho que eu tenho que casar. Jesus pode voltar. Irmãos, uma alegria que eu tenho é saber que nós vamos morar com Cristo. E não tem nada melhor que isso. Imagina, né, Marcos Paulo?
gente estar lá no céu e falar assim: acabou. Acabou o problema, acabou luta, acabou dificuldade, acabou tudo. Eu estou no céu. Irmãos, eu fico pensando na hora que eu abrir os olhos e falar assim: eu estou no céu. Eu acho que vou falar com Jesus: me belisca. Porque estar no céu, irmão, a gente tem cada luta aqui na terra, eu estou falando sério, mas falar assim: eu abri os olhos e falar assim: oh Deus, eu era mesmo escolhido, hein? Irmãos, imagina eu abrir dos olhos e falar assim: eu estou no céu. Só que por outro lado, tenho abrir os olhos e estar no inferno. E você falar assim: poxa vida, era verdade, eu não acreditei, eu era da Batista Reviver, mas não adiantou nada. Eu dizimava, eu ofertava, eu ajudava na cantina, quando o pastor chamava eu estava lá, mas abri os olhos no inferno, irmãos. Aí arrependimento para o resto da eternidade. Igreja do Senhor, não endureça o coração para a voz de Deus. Eu creio que nós vamos abrir os nossos olhos no céu e ver Jesus como Ele realmente é. Só que se você não anda com Jesus na terra, você não vai querer ver Jesus no céu. Guarde isso: o céu não é um lugar que eu estou fugindo do inferno, não. O céu é um lugar para aqueles que amam e aguardam ansiosamente a vinda de Cristo. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer por esse momento. Deus, eu tenho muito desejo por esse dia. O dia que eu vou abrir os olhos e vou ver o Senhor como o Senhor realmente é. Jesus, eu anseio muito pelo dia que eu vou te conhecer pessoalmente. Eu anseio muito por esse dia. A razão da minha existência é esse dia. A razão de todas as lutas que eu enfrento nessa terra é porque eu creio e aguardo esse dia, Pai. Deus, eu quero esse dia. E eu sei que os meus irmãos também querem esse dia. Pai, nós não temos nem noção do quão maravilhoso será o dia que nos encontrarmos com o Senhor. Pai, nós não temos nem noção de como será o dia desse casamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que o Senhor tem preparado nesse dia para nós. Pai, mas também por outro lado, eu não consigo nem imaginar como será aqueles que abrirão os olhos no inferno. E essa é uma verdade, Pai, que nós precisamos de abordar. O nosso nome, Deus, será chamado um dia para prestarmos conta diante do Senhor de tudo que vivemos, se te conhecemos ou não. Parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão sério. A minha oração, Deus, é pedindo: me ajude a andar contigo. Deus, mas eu não posso ser egoísta e pedir só para mim. Eu quero pedir pelos meus irmãos. Eu não estou aqui apontando o erro ou o acerto de nenhum deles. Eu estou aqui te pedindo, Jesus, abre o coração do meu irmão, abre os olhos dos meus irmãos, santifica eles na sua palavra, a sua verdade é a palavra. Em João 17, o Senhor já orava por nós, e nós somos seus, Pai. Nós somos seus. Nós não somos do inimigo. Nós não somos de Satanás. O teu sacrifício, Deus, nos comprou. E a minha oração é essa, Pai. Aquece os nossos corações na tua presença.
renova essa viva esperança que o Senhor vai vir nos buscar. Pai, seja através da morte, seja através da sua vinda, eu tenho convicção que o Senhor virá nos buscar. E mais que qualquer coisa que eu poderia te pedir, eu peço, Deus, prepara-nos para a vinda do Senhor. Prepara, meu Pai, assim como o Senhor falou através do profeta Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara a tua igreja, Pai. Pai, aquele que entrou por essas portas e não está preparado para te encontrar, gera fé nesse coração. Pai, aquele que entrou por essas portas e pode ser que essa palavra será de juízo para a vida dele, traga a abertura dos olhos, traga, Deus, o novo nascimento, faz o que nós não somos capazes de fazer. Esse irmão, essa irmã que está lutando, Deus, contra o pecado, dá para ele forças. Só de estar lutando, Deus, já é um sinal que eu sei que o Senhor está agindo. Mas os irmãos que entraram por essas portas estão acomodados, meu Pai, com o pecado. A prática do pecado não gera mais dor. Renova esse coração, abre esses olhos e que em nome de Jesus a salvação possa invadir a nossa casa. Pai, assim como a salvação invadiu a casa de Zaqueu, que a salvação invada a nossa casa hoje. Que a salvação invada os nossos corações e o Senhor mude a nossa história. Deus, eu tenho convicção de um dia que o Senhor mudou o meu interior. Eu tenho convicção que um dia, Deus, eu nasci de novo e passei a te conhecer. E eu creio, Deus, que o Senhor é capaz de fazer isso nessa noite. O Senhor continua salvando, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda restaura. Não importa se os nossos pecados são vermelhos como o carmesim, o Senhor tem capacidade de fazer a nossa vida como a lã branca. Pai, o Senhor tem capacidade de nos purificar, e eu oro, Deus, nos purifica, abre o nosso entendimento, santifica os relacionamentos, santifica a nossa mente, tira toda a pornografia, Deus, da nossa mente, tira toda a maldade da nossa mente, e que em nome de Jesus nós venhamos ter a mente de Cristo, a mente que glorifica o teu santo nome. Deus, nos dá desejo pelo céu, cura as feridas do coração dos meus irmãos, os meus irmãos que decepcionaram com a igreja, os meus irmãos que se afastaram dos seus caminhos por causa de uma falsa compreensão da verdadeira fé. Deus, esteja gerando cura nesses corações nessa noite, esteja abrindo entendimento. Os irmãos que esmoreceram na fé sejam renovados pela tua presença, que entendam, meu Pai, que não há nada melhor que te buscar. Pai, perdoa-nos pelo pecado da sua igreja, perdoa-nos, Deus, pela nossa incapacidade, perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas, mas que em nome de Jesus o Senhor gere no nosso coração o desejo de te buscar. Livra-nos, Deus, dos laços de Satanás, livra-nos, Deus, das artimanhas do inimigo, e gera em nosso coração uma igreja apaixonada por ti. Gera em nosso coração uma igreja, Deus, que anseia a sua vinda e que não abre mão disso, não negocia isso por nada. Gera isso nos nossos corações, Pai. Que a tua igreja seja cuidada pelo Senhor, que a tua graça, Deus, possa invadir os nossos corações, e o Senhor gere cura, gere restauração, e que nós possamos ser uma igreja, Deus, que glorifica e exalta o seu santo nome, e que venhamos ser a igreja que vai morar com o Senhor por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Igreja do Senhor, Deus está aqui, de braços abertos, para falar assim: vão caminhar comigo. Não é pela sua força, não é pelo medo do inferno, é pela presença do Espírito Santo. Irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus, é tão gostoso. Às vezes a gente insiste em viver uma vida seca, sem Deus, na correria do dia a dia, mas tem dia que Deus para e fala assim: vem cá, para aí, para com essa correria, fica mais perto de mim, anda mais comigo, porque, irmão, Jesus vai vir nos buscar. Nós vamos morar com Ele. Pode ter sido a sua primeira vez aqui, Deus está te chamando para morar com Ele. Você pode ter uns 20 anos de igreja e já não sente Ele mais, já não anda mais com Ele. Ele está te chamando e dizendo: eu sou bom e a minha misericórdia dura para sempre. Amém?
Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua semana. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida.